Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. Eu vou iniciar o programa hoje perguntando a cada um de nós: quantos de nós já não enfrentamos a doença em nossas vidas e nas vidas de familiares e amigos? Quantos de nós temos exemplos de pessoas que se recuperaram de enfermidades que a cura parecia impossível? Quantos conseguiram se recuperar graças ao amor e à dedicação de outras pessoas? Infelizmente, muitas vezes, essa ajuda não vem, principalmente para os doentes cujas famílias não têm condições financeiras para proporcionar os cuidados que seu familiar necessita. Não é fácil oferecer o apoio material e psicológico para o doente e sua família. Por isso, em 2009, um grupo de pessoas decidiu criar a Casa Vida, um lugar que recebe pacientes de câncer e familiares para enfrentar todo aquele processo, às vezes doloroso, de tratamento. A existência da Casa Vida se deve ao apoio da comunidade. São doações financeiras, doações de medicamentos e alimentos que garantem o trabalho desta ONG. Neste momento, a Casa Vida enfrenta sérias dificuldades financeiras e o programa Sintonia vem justamente pedir o apoio da comunidade para que esse trabalho não se perca. Eu estou recebendo hoje aqui no programa a visita de David Cardoso, que ele atua no marketing da instituição. Boa noite, David. Boa noite, Wilton. Boa noite, comunidade de Pelotas e todos que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer imenso estar hoje batendo esse papo aqui contigo e apresentar um pouco da nossa instituição aí para a comunidade. David, muito obrigado por ter aceitado o convite. Ô, David, para início de conversa, eu gostaria que você me falasse um pouco do funcionamento da Casa Vida e vamos falar também um pouco do início de tudo, não é? Certo. Como é que foi? Como é que se processou todo esse começo? Bom, a Casa Vida ela começa em 2019, né, a partir de uma observação da assistente social Palmira Jacques, que ela trabalhava na linha de frente no hospital de Pelotas e percebia que vinha muitas pessoas muitas pessoas de outras cidades, né, da região aqui de Pelotas, para fazer algum tratamento de saúde, que ficava vários dias precisando ficar no hospital e juntamente com o acompanhante. Só que as pessoas não tinham para onde ficar, não tinham dinheiro, o gasto com alimentação, o gasto com algum hotel, algum quartinho para ficar era muito grande. Então, sabendo que tinha essa necessidade, a Palmeira idealizou junto com José Bittencourt de abrir um abrigo. Então, inicialmente, desde 2009, o plano inicial era um abrigo para os pacientes e seus acompanhantes poderem ficar enquanto estavam em tratamento de saúde no Hospital de Pelotas. Hoje, a Casa Vida ela expandiu, né, e a sua ideia também. Então, inicialmente era para pacientes em tratamento oncológico. Hoje a gente atende pacientes de qualquer patologia, né, e a gente também consegue, a partir de um contato com a comunidade, ajudar as pessoas em estados de vulnerabilidade social. Então, a gente tem um abrigo onde consegue ajudar as pessoas que precisam de
um acalanto, de um lugar para ficar enquanto o seu familiar está em tratamento de saúde. E, mais do que o abrigo, as pessoas têm 4 refeições diárias, né, totalmente gratuito. Isso foi um projeto idealizado em 2009 e hoje já faz quase 12 anos aí que a gente mantém, juntamente com a comunidade, esse projeto. O David, quantas unidades compõem essa ONG? E quais as localidades que ela existe? Tá. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente está com 6 unidades. Rio Grande, Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Maria, Bagé e Pelotas. São unidades estratégicas porque são cidades onde os hospitais são referências. Então, geralmente, como os hospitais são referências, vêm pessoas de outras cidades dessa localidade onde essas unidades estão inseridas, que realmente precisam desse abrigo. Então, são 6 unidades nesses lugares estratégicos aí, pelo Rio Grande do Sul. Sendo que a iniciativa começou aqui em Pelotas, né? Isso. O princípio de tudo foi aqui em Pelotas. Né? A partir de 2009, a gente começou em Pelotas, a nossa matriz é em Pelotas. Inclusive, a Palmeira Jaques e o José Bittencourt fazem parte da instituição, se fazem presente desde 2009. Então, quem, por exemplo, quiser conhecer a Casa Vida aqui em Pelotas, que fica na Osório 883, pode chegar lá, conhecer a unidade e também conhecer os idealizadores, né, que estão sempre presentes, sempre acompanhando as atividades da unidade, né, e os serviços que a gente oferece para a comunidade. Tu falaste há pouco no carinho, naquele acalanto, naquele acolhimento amoroso, né, que é dado às pessoas que chegam, os pacientes, também os familiares. Imagina, não é fácil a situação de um familiar que não é daqui e muitas vezes que não tem uma situação financeira, não tem suporte financeiro para se manter. E imagina a situação, vamos nos colocar no lugar dele, né? E agora esse momento ele é muito importante, não é? Esse carinho, que o paciente precisa, isso aí é super importante, né? Essa semana eu tive aqui na unidade de Pelotas conversando com alguns pacientes e alguns acompanhantes, e uma acompanhante falou uma coisa muito bonita, que é o seguinte: o seu marido estava no hospital, né, estava internado no hospital, e ela estava utilizando do abrigo da Casa Vida, e ela disse que para o próprio paciente ele se sentia mais tranquilo de saber que ela tinha um lugar para ficar durante esse momento de tratamento dele. Né? Então, esse carinho, a gente poder ver que até o acompanhante, ele tendo um lugar para ficar, ele tendo um lugar para se alimentar, tranquiliza até mesmo o paciente que já está no momento delicado, já está no momento ali que precisam de um pouco mais de atenção e preocupações a menos, né? Agora, David, para dar continuidade nesse trabalho de assistência aos moradores e familiares que vêm de diferentes regiões do estado, a instituição, naturalmente, ela necessita de ajuda, né? E como é que está sendo a arrecadação de doações a partir do enfrentamento da pandemia? Como é que está sendo isso? E como é que foi antes? Como é que vinha sendo antes? Olha, Wilton, 80% das doações que a gente recebe é da própria comunidade. Não, então, a gente tem uma equipe de telemarketing que liga para as pessoas, né, apresenta o serviço da Casa Vida, e as pessoas, a partir daí, elas ajudam da forma que conseguem, seja com ajuda monetária ou seja com alimentos, né? Não tem valor estipulado? Não tem valor estipulado. A gente, obviamente, apresenta alguma necessidade maior, às vezes algum medicamento específico a gente precisa comprar, apresenta também os valores desse medicamento, algum suplemento, e aí a pessoa ali no telefone, conforme ela pode, né, doar, ela vai fazer a sua doação. A partir da pandemia, obviamente, teve uma diminuição muito grande nas doações, sejam elas monetárias ou sejam elas de alimentos, né? Obviamente que a própria
a sociedade, de uma forma geral, brasileira está com dificuldade. A gente tem um poder de compra menor nos últimos 5 anos, né? E isso acaba refletindo em vários setores da sociedade. E com a Casa Vida não foi diferente. A questão que eu até gostaria de colocar aqui, embora a gente esteja com essas dificuldades de modo geral, as pessoas ainda continuam precisando, as pessoas ainda precisam desse espaço, as pessoas ainda precisam dos alimentos, das refeições diárias. A gente tem uma filosofia na Casa Vida que a alimentação básica também é a gente se preocupar com a saúde, né? Então, aproveito esse momento fazer um apelo aí à comunidade. Quem quiser conhecer, quem quiser fazer alguma doação, né, pode ir diretamente ali na General Osório 883, ou se receber uma ligação do nosso atendente de telemarketing, né, dê um ouvido a eles, escutem o que eles têm a dizer, e se tiver alguma forma de ajudar, qualquer forma que seja, vai ser extremamente importante para nós. Eu acho que tu colocou muito bem, David, que antes da pandemia já havia se instalado um problema de ordem social. As pessoas cada vez com poder aquisitivo menor, né? Naturalmente, aí as doações também diminuíram. E com a pandemia piorou. Né? Isso. Mas convém salientar, não é, David, que qualquer pouquinho, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, isso faz uma diferença. Faz uma diferença. De massa, até 1 litro de leite. É isso? Vou lhe citar um exemplo prático que aconteceu recentemente. Mensalmente, nós atendemos famílias que são moradores de Pelotas. Hoje a gente atende em torno de 28 famílias, que a gente, todo mês, monta uma cesta básica para essas famílias. Esse mês a gente estava com uma dificuldade todo dia 28 a gente entrega essas cestas básicas. Esse mês a gente estava com uma dificuldade de fechar 4 cestas. O que seria fechar essas cestas? Seria algumas cestas faltando 1 quilo de feijão, outra cesta faltando um leite, e isso faz uma diferença gigante, né? E a gente fica com, às vezes, o coração apertado de querer entregar o mínimo suficiente que seja, né? E às vezes falta 1 quilo de feijão, um litrinho de leite, faz diferença para essa família que está recebendo, né? Então, se você daqui a pouco está passando ali, foi no mercado, comprou seu rancho do mês, um quilinho de feijão, 1 quilo de açúcar, já vai fazer uma diferença enorme no final. David, tu me falou há pouco que vocês prestam também aquele auxílio psicológico e jurídico. Em que situação é prestado esse apoio jurídico ao paciente, aos familiares? Certo. Bom, hoje pelo SUS, né, o cidadão brasileiro tem direito a medicamentos gratuitos. Então, se o paciente, por exemplo, for no posto de saúde do seu bairro, né, ele vai ser encaminhado para a farmácia da prefeitura, e ali ele vai ter alguns medicamentos gratuitos já estipulados pelo governo. Alguns desses medicamentos, alguns casos específicos, esses medicamentos não têm um fácil acesso. Mas a partir de meios legais a gente consegue esses acessos, né? São medicamentos caros, né, difíceis de conseguir. Então a gente disponibiliza também atendimento jurídico totalmente gratuito. Enquanto o paciente não consegue, por meios legais, medicamentos, nós ajudamos com a compra desse medicamento até se concluir aí algum processo judicial que esteja aberto, né? Mas todos têm esse direito, e pela Casa Vida a gente dá esse apoio também jurídico. Esses meios legais, no caso, seria um laudo feito pelo médico solicitando esse medicamento. Mas acontece que, às vezes, não há licitação para a compra daquele medicamento. Isso aí demora. Então, aí, nesse caso, então, é que entra o apoio jurídico, né? Isso, como tem a solicitação via justiça, não é? Isso, como são alguns casos muito específicos, né, então o medicamento ele não vai estar
disponível na farmácia de um meio muito fácil, na farmácia popular, por exemplo. Né? Então, a partir dessa demanda judicial, a gente consegue solicitar esse medicamento. Sim. Um outro detalhe, David, além da casa, o que a casa oferece aos pacientes e acompanhantes, a partir do momento que são acolhidos, o que ela oferece mais? Nós temos alguns materiais que nós também oferecemos, né? Por exemplo, bolsas de colostomia, fraldas geriátricas, né? E aí vai depender de alguns casos específicos, né? Depende das demandas que chegam. Então a gente vai avaliar ali o caso e tentar acompanhar o paciente, tentar captar esse material, né? Tentar comprar esse material e ajudar. Então, por exemplo, as bolsas que a gente consegue ajudar, elas não necessariamente a gente vai ter sempre elas na casa, certo? Mas se chega algum paciente com essa demanda, a gente vai correr atrás, a gente vai tentar algum recurso financeiro ou algum apoio, alguma doação para conseguir auxiliar esse paciente. O caso das bolsas que tu te referes é para caso de colostomia, né? Isso. Para pessoas estomizadas, não é isso? Isso daí. E existe em Pelotas, tem, aliás, muito bem atendido, que é um programa chamado PAEI, que é o Programa de Assistência aos Estomizados e Incontinentes, né? Que é ali no Centro de Especialidades que funciona, aonde então é disponibilizado ao paciente 8 bolsas mensais. Né? E essas bolsas é um material caro, ele é bastante caro, né? Isso, exatamente, é um material caro. Uma coisa que a gente faz também aqui na cidade, Pelotas é uma cidade onde, de forma geral, existem ações sociais, a própria comunidade sempre se abraça. Então, nesses casos específicos, a gente sempre conversa com outras instituições também, né, para essas demandas, como elas vão surgindo, vai encaminhando os pacientes. Às vezes, geralmente, o que a gente faz, seu Wilton? A gente sempre recomenda que o paciente chegue a partir de um acompanhamento ou de uma demanda do próprio hospital. Mas se ele chegar ali na Casa Vida com alguma dúvida, a gente vai encaminhar ele, vai direcionar ele, dar esse auxílio de onde ele pode conseguir, né, esses recursos, como, por exemplo, as bolsas. No caso da bolsa, né? Com certeza vocês vão encaminhar para esse programa de assistência ao estomizado e incontinente. Nós vamos chamar um comercial e já voltamos para dar continuidade a esse assunto bastante relevante, que é o auxílio à Casa Vida. Essa instituição que ajuda pessoas em tratamento de câncer e também acolhe os familiares, aquelas pessoas que não são daqui e não têm onde ficar. A gente já volta. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Eletrônica Shop tem tudo para o seu dia a dia. Componentes eletrônicos, material CFTV segurança, informática, automatizadores de portões, materiais elétricos, fios, cabos e uma infinidade de produtos para você. Eletrônica Shop, na Rua General Osório 857, fone 3227-9854, WhatsApp 539-8425-3684. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento,
traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias, sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos, a bebida da hora. Programa Sintonia, agora de volta. Hoje nós estamos falando sobre uma instituição que acolhe pacientes em tratamento de câncer e também acolhe seus familiares, aquelas pessoas que vêm de outras localidades, distantes às vezes, e não têm aonde ficar. E eu estou conversando aqui hoje com o David Cardoso, que é o responsável pelo marketing da Casa Vida. Ô David, me falavas há pouco que vocês também têm uma necessidade muito grande com relação a suplemento, não é? Pacientes e crianças em tratamento oncológico que necessitam desse suplemento. E tu me falavas que a caixa custa R$40, não é isso? Isso, hoje a gente até está com uma campanha de 2 suplementos. O Aptamil, que é para crianças, né? E o Isosource, que é para pacientes em tratamento de saúde, né? Então, o Aptamil, por exemplo, é para uma criança que nasceu com alguma comorbidade e ela tem alguma dificuldade ali na questão da alimentação e ela precisa precisa desse suplemento, né? Para suprir algum ferro, enfim, alguma proteína. E o Isosource é para pacientes que foram submetidos ou estão sendo submetidos a tratamento oncológico, que pode eventualmente trazer aí também alguma comorbidade. Hoje, esse suplemento, né, ele custa na farmácia em torno de R$35 a R$40. Né? Então a gente está com essa campanha, a nossa equipe de telemarketing tem ligado para as pessoas, né, apresentando essa campanha e fazendo também um apelo. Então, por exemplo, uma caixa em torno de R$30, né, com R$1 por dia a gente já teria no final do mês
para o paciente essa caixa, né? Então, quem quiser fazer alguma doação, quiser meia caixa ou conseguir aí o valor para uma caixa, né, pode entrar em contato, pode ser nosso mensalista que vai ajudar. Por exemplo, a questão do Aptamil. Nós temos crianças que chegaram na Casa Vida, né, deram entrada na Casa Vida com 1 ano de idade. Hoje já tem 2 anos, quase 3 anos, e ainda assim utilizam desse suplemento. Então, é uma demanda mensal que a gente tem. Obviamente, tem alguns outros suplementos que a gente consegue utilizar, que a gente utiliza, mas esses 2 são os mais importantes, são os que mais a gente precisa mensalmente ali, para com os pacientes da Casa Vida. É importante que as pessoas se sensibilizem e saibam que essa necessidade da Casa Vida, ela é difícil, é muito difícil, com dificuldades. Agora, como disse o David, 1 litro já serve, né? Já ajuda muito. Ajuda muito. Muito. Cada mês, Wilton, cada mês é uma dificuldade, né? Então, se a gente conseguiu nesse mês, fechou ali, entregou para o paciente os medicamentos, entregou os suplementos, entregou a cesta básica, bom, qual é o nosso plano agora? Próximo mês. Vamos ter que garantir para o próximo mês. Principalmente, como a gente já havia falado, pós-pandemia, isso se intensificou no sentido de dificuldade de doação de receber e também o aumento aí da necessidade das pessoas, né? Então, assim, cada mês que a gente passa é uma dificuldade maior, e quando a gente fecha uma caixa, a gente fecha uma cesta básica, a gente já fica muito feliz e já parte para a próxima. Então, quem quiser ajudar, que seja com meia caixa, um valor simbólico para meia caixa, né, a gente junta, vai, fala com a comunidade, fechou uma caixa, beleza, próximo mês, de novo, a gente vai precisar, entendeu? Então, é uma demanda mensal, mas o mínimo que a pessoa ajude já vai fazer uma diferença gigante no final do mês. E como é que está sendo a receptividade das pessoas quando o telemarketing liga? Como é que é? Olha, hoje em dia, as pessoas, como é por telefone, as pessoas são um pouco mais cuidadosas em relação a isso. Resistentes, né? Obviamente, naturalmente, é necessário ter um cuidado mesmo, né? E a gente sempre recomenda, quando o atendente do telemarketing ligar, se tiver a possibilidade ali, já dá uma pesquisada na internet. Na internet a gente tem o nosso site, onde mostra as atividades que a gente faz no Rio Grande do Sul, né? E também como outras formas da pessoa doar. Por exemplo, se na conversa com o atendente ali, a pessoa não se sentir confortável para fazer uma doação naquele momento, até porque ela vai ter que passar os dados da sua casa, por exemplo, né? Que vai uma pessoa lá, vai entregar o recibo e arrecadar a doação. Ela pode fazer a partir da internet. Entra no nosso site, que é casavida.org.br. Lá ela vai ver meios de ajudar. Sejam esses meios por doações de alimentos ou sejam por doações monetárias. Ô, David, quantas pessoas já foram atendidas até hoje? Hoje, desde 2009, nós atendemos quase 3.000 pessoas, né, sendo a Casa Vida de Pelotas e outras regiões. 3.000 pessoas no total? No total, que passou por nós. Das 6 casas. Que a gente tem hoje cadastrado, né, no nosso banco, que passaram por nós em torno de 2,5 mil pessoas, quase 3.000 pessoas. Agora, David, além do auxílio prestado para aqueles que vêm de outros lugares, a Casa Vida também presta uma ajuda a pessoas em vulnerabilidade social. Como é que funciona? Em que situação isso aí? Olha, a gente, como eu falei para o senhor, né, o início da Casa Vida ela se deu somente com abrigo. Então, qualquer tipo de tratamento que a pessoa está fazendo no hospital, ela tem o direito do abrigo. Então, a gente conseguiu expandir isso para ajudar pessoas em vulnerabilidade social. Então, a pessoa chega na Casa Vida, a família chega na Casa Vida com uma demanda, ou às vezes mandam do hospital para nós, faz um cadastro, ela precisa estar inserida em alguns requisitos ali, né? Vai ter o contato inicialmente com o assistente social, tá? Vai fazer o cadastro e aí ela vai ter direito a essas cestas básicas
mensais. Além disso, ela vai ter direito ao apoio psicológico e o apoio jurídico, né, como a gente já havia falado. Então, quem está cadastrado na Casa Vida, que é morador de Pelotas, está em vulnerabilidade social, vai chegar lá, vai ser acolhido pela assistência social, né, e também vai ser direcionado, né, para outros serviços que a gente tem dentro da instituição. Tá, e a cesta básica ela é fornecida apenas para quem tem um paciente, tem um familiar lá? E a cesta básica ela é fornecida para pessoas que não precisam necessariamente estar no abrigo, né? O abrigo ele é específico para pessoas que não são moradores de Pelotas, mas a cesta básica são para moradores de Pelotas em vulnerabilidade. Então a gente tem o apoio do Banco de Alimentos de Pelotas, né, que também mensalmente nos disponibilizam algumas cestas que a gente consegue, a partir dessas cestas disponibilizadas e também das doações de alimentos, a gente consegue passar para as pessoas cadastradas. Então a gente tem 28 famílias cadastradas, são 28 famílias pelotenses, por exemplo, aqui em Pelotas, mas a gente também tem em Rio Grande, a gente também tem em Passo Fundo, Santa Maria. Vocês contam também com a ajuda do poder público, não? Alguma coisa ou não? Olha, alguns editais surgem, né? A gente participa de alguns editais para fazer, por exemplo, algumas melhorias na casa, né? Porque a gente paga o aluguel da casa, a gente paga os impostos, né? Inclusive, a gente está tentando uma isenção de imposto pelo governo, tá difícil, né? Então a gente não tem um apoio muito forte governamental, não. O que também para nós, de alguma forma, a gente gosta de deixar isso bem claro, que é uma instituição não governamental, né? E eu sempre digo, é uma instituição da comunidade para a comunidade. Então, quem realmente nos ajuda hoje é a própria população. Mas a gente está sempre, de alguma forma, buscando apoios, né? Então, quem quiser ajudar, seja governamental ou não. E o empresariado? Nós temos buscado apoios, né? Hoje, na pandemia também, está difícil até mesmo para os empresários, né? Como é uma instituição pequena e poucas pessoas ainda conhecem, tem sido difícil, né? Mas aproveitar esse momento, fica aí o meu apelo, né? Você empresário que queira ajudar a Casa Vida, que também às vezes tem alguns empresários que dizem, olha, não quero estar dando dinheiro para o governo, quero poder ajudar uma instituição, né? Então fazer algum abatimento do imposto de renda, por exemplo. Então a gente tem essa possibilidade, então às vezes de dar o dinheiro diretamente para o governo, né? Pode conhecer a Casa Vida e a gente faz esse serviço junto. Um detalhe também, David, que é com relação ao voluntariado. Vocês contam com a ajuda de voluntários, né? Agora, como é que as pessoas, aqueles que desejarem prestar esse voluntariado, como é que ela deve proceder? Então, a gente tem um banco de dados no nosso site que a pessoa pode se cadastrar, né? A partir daí, ela vai se cadastrar, vai colocar a região que ela gostaria de poder ajudar como voluntário, né? Então, quando a gente tem alguma ação, alguma campanha que a gente faz na cidade, a gente vai conversar, chamar esses voluntários. Ou alguma arrecadação de alimentos, num sábado solidário, é muito importante para nós. Além do site, o voluntário ele pode ir diretamente na casa ou nos ligar. O telefone é 3028 1990. E aqui em Pelotas é na General Osório 883. A pessoa vai chegar lá, vai ser feito um cadastro dela, né, os dias que ela tem disponibilidade de ajudar, fazer alguma arrecadação, né, por exemplo, o Sábado Solidário, que é um dia que a gente disponibiliza pessoas para ficar na porta do supermercado arrecadando alimentos, o que faz uma diferença muito grande depois no final. E a gente consegue fazer essas ações graças aos voluntários, né? Então também aí fica o nosso apelo aos voluntários. Esse Sábado Solidário, ele é uma vez por mês? Ele é uma vez por mês, ele é em parceria também com o Banco de Alimentos de Pelotas, né? Então são alguns supermercados da região, acho que vocês já devem ter visto, né? Fica alguns voluntários lá com carrinho arrecadando os alimentos. Então esses alimentos arrecadados são destinados para algumas instituições sociais aqui da cidade, entre elas a Casa Vida. Agora, David, quem quiser ajudar a Casa Vida com alimentos ou dinheiro, o que ela deve fazer? Olha,
Primeiramente, né, qualquer dúvida que seja, pode nos telefonar. 53 30 28 19 90. Né? Seja de qualquer uma das regiões, quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, que não é de Pelotas e quer poder ajudar, 53 30 28 19 90. Tá? Também quem é de Pelotas pode ir diretamente na casa, que é na General Osório 883. Lembrando que a gente está nesse endereço, que é um endereço mais central, né, perto dos hospitais, muito mais fácil localização, né, que aí fica um espaço onde todo mundo consegue achar de forma mais fácil. General Osório 883. Esse 883 dá um ponto de referência, fica perto de onde? Olha, fica perto da Casa Vida. Brincadeira. Fica perto para lá da avenida, para cada avenida? Para cada avenida, isso, avenida. Boa, para cada avenida. É que como eu sou de São Lourenço, sim, tu não conhece tenho algumas dificuldades com localidade. Mas botou no Google ali 883, General Osório 883, vai encontrar Casa Vida. Já faz alguns anos que a gente está ali. Sim. Perguntar ali então na perto, vai achar. A gente tem um ponto de táxi bem na frente, né? Perguntar ali nos comércios da volta, o pessoal vai indicar ali. Ô David, me fala, nesse teu tempo de trabalho lá na Casa Vida, me fala de uma situação que tenha te comovido, que tu tenha um fato assim bem interessante que tenha acontecido com um paciente, seja na saída dele ou na chegada. Olha, o que sempre me comove muito e dá mais sentido ao que eu faço ali na Casa Vida é quando eu chego meio-dia lá. Lembrando que a Casa Vida está sempre de portas abertas, não precisa marcar horário para ir visitar, né? Pode chegar a qualquer horário lá que vai ser bem-vindo. Quando chega no meio-dia na Casa Vida, a gente vê uma mesa, como em casa, como na família mesmo, uma mesa cheia, com as pessoas confraternizando, né? Que é um momento que elas esquecem um pouco o seu dia a dia, a dor de estar em um tratamento, e às vezes fica uma semana, 2 semanas nesse momento cansativo que é, né? Quem já passou sabe o quanto é. E nesses momentos que é como o café da manhã, o almoço, que eles estão juntos e aí conversando e falando sobre as questões familiares e trocando sorrisos, isso é uma das coisas que dá sentido que a gente tem feito, né? É interessante porque esse é um momento que eles trocam experiência, né? Há aquela troca de experiência, a vocalização do problema também, isso aí porque ele desabafa, né? Desabafa. Ele fala e ele pode ver que o problema é comum, né? A história deles é a mesma, né? Não está sozinho, não né? Não está sozinho, não é isso? Isso, a gente tem, obviamente a gente tem um apoio psicológico, né? Tem uma psicóloga em todas as nossas unidades que está ali disponível para dar esse apoio, mas tá ali trocando esse carinho com outras pessoas que entendem fortemente o que tu está passando, assim, é imensurável, né? Eu vi numa matéria o depoimento de um senhor, que eu acho que é de Capão da Canoa, se não me engano, e aonde ele expressa ali uma gratidão imensa, né? Está com o pai dele aí há mais de 50 dias, me parece que é isso. Isso. E ele já está também há bastante tempo. Então dá para ver, dá para sentir no depoimento deste homem o quanto ele é grato à Casa Vida, né? As pessoas elas saem de sua cidade, saem do seu lar, né? Numa situação extremamente cansativa, extremamente difícil de lidar, que é a doença, né? E aí elas chegam, muitos falam, né? Eles chegam na Casa Vida, às vezes, né, sem saber muito como é que é, e depois ali, olha, ficou umas 2 horinhas, ele já começa a sentir em casa, que é um dos nossos objetivos. Por que sentir em casa? Porque aí a pessoa, ela vai se tranquilizar, vai ter aquele momento que ela vai tomar um banho, vai lavar a roupa, vai assistir uma televisão antes de poder voltar, né, pro hospital. E todos que saem de lá, eles saem muito felizes, né, saem muito gratos. E a gente também acaba ficando muito feliz de ver que o paciente e o seu acompanhante foram bem recepcionados, né, e se sentiram em casa, que é um dos nossos objetivos também. Nada melhor do que ver o outro bem, né?
e feliz. Exatamente. Nós vamos a mais um intervalo e rapidamente já voltamos dando fechamento dessa conversa com o David, falando desse trabalho muito importante que é a Casa Vida. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Eletrônica Shop tem tudo para o seu dia a dia. Componentes eletrônicos, material CFTV segurança, informática, automatizadores de portões, materiais elétricos, fios, cabos e uma infinidade de produtos para você. Eletrônica Shop, na Rua General Osório 857, fone 3227-9854, WhatsApp 539-8425-3684. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Sintonia voltando. Eu estou conversando hoje com o David Cardoso, responsável pelo marketing da Casa Vida, esta instituição tão importante
que acolhe pessoas, pacientes de câncer, e também acolhe seus familiares, principalmente aquelas pessoas que vêm de outras localidades, longe de Pelotas, né, e não têm aonde ficar. Ô David, já encaminhando a nossa entrevista para o final, eu me lembrei de uma frase agora. Nada se faz sem um pouco de sensibilidade, né? Nós precisamos, às vezes, de um pouquinho de sensibilidade. E a solidariedade, ela faz toda a diferença. Não é isso? Com certeza, com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante, né, ter disponibilizado esse espaço para a gente poder passar um pouco da mensagem da Casa Vida, né, passar um pouco dos nossos serviços, né, e esse acesso à informação é importantíssimo para a comunidade. E eu tenho um pensamento, Wilton, que é a respeito do brasileiro de uma forma geral. O povo brasileiro, independente das dificuldades que a gente passa, é um povo que se ajuda muito, né? Então eu queria até aproveitar esse momento para fazer aí mais uma vez um apelo, né, às pessoas, né, que se quiserem ajudar de alguma forma, entre em contato com a Casa Vida para conhecer um pouco mais dos nossos serviços, né? Seja doação por alimento, seja alguma doação por dinheiro, seja um voluntariado, certo? Ou até mesmo chegar na casa para pegar algum folder informativo, né? Souber de alguém que precise também dos nossos serviços, né? Passa a informação para a pessoa, né? Que vai ser muito bem acolhida. Então, esse abraço que a gente tem da comunidade nos motiva muito, né? Independente das dificuldades que a gente tem passado. Então, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar o nosso telefone para contato, que é o 53 30 28 19 90, e o nosso endereço em Pelotas, que é o General Osório 883. E, David, eu também agradeço a tua presença, e o programa Sintonia está aqui, de portas abertas para vocês, para sempre divulgar, falar das necessidades, falar também do trabalho de vocês, como está sendo desenvolvido, né? Dar uma ciência à comunidade sobre o trabalho de vocês, né? Eu te agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, Wilton. Muito obrigado mesmo. Por aceitar o convite, né? Pessoal, o David falou há pouco que é R$1 por dia, né? Isso, R$1 por dia. R$1 por dia, vocês conseguem comprar o leite. Não é isso? Os suplementos. Suplemento. R$1 por dia, né? Então, aquelas pessoas que realmente ficaram sensibilizadas com a situação da Casa Vida, está aí o telefone, 3028 1990, 1990. 3028 1990. E você poderá fazer a sua doação. Por mínima que seja, não tem problema nenhum. O importante é ajudar. E eu, antes de encerrar, eu também gostaria de dizer que na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós teremos aqui a participação do Dr. Anderson Vasconcelos. Ele é um advogado e ele estará, então, aqui conversando com os telespectadores, dando dicas sobre o direito do trabalho. Teremos também, no próximo mês, com o Dr. Clay Bento, sobre previdência social na área civil e até criminal. São dicas importantes, porque quem não tem dúvida, né, sobre aposentadoria, LOAS, enfim, olha, eu não tenho tempo para me aposentar, mas será que eu tenho direito a LOAS? Enfim, dúvidas as pessoas sempre têm, né? Então, você também, um detalhe importante, que na próxima sexta-feira você poderá interagir através do WhatsApp do programa Sintonia. Você pode ligar, ligar e fazer a sua pergunta. Ficamos por aqui, até porque a tosse me atrapalhou. Voltamos na próxima sexta-feira e com certeza teremos um bom encontro.